Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Borges, disciplina Gestão de Pessoas, e vou dar continuidade na sessão 1.4, revisando um tópico que foi trabalhado em aula. Então vamos lá, compreendendo a cultura e o clima organizacional, a valorização das diferenças. Quando falamos de cultura organizacional, é um tema um tanto quanto complexo, porque a cultura organizacional ela traz a identidade da empresa. Se você voltar para aspectos de missão, visão, valores, a cultura organizacional vai estar muito impregnada nisso, né? E por que é importante compreender a cultura organizacional? Porque a cultura organizacional vai ditar as regras que a empresa assume, né, para impactar junto ao mercado, para desenvolver suas estratégias. Então vamos lá. Fatores que impactam na cultura organizacional. Em especial seus próprios fundadores, né? Porque eles, como eu acabei de comentar, é que trazem suas crenças, os seus valores, eles que norteiam a cultura organizacional da instituição. A formalidade no negócio, as exigências e a tecnologia. Tudo que está voltado ao ambiente de trabalho, aos aspectos de concorrência, à necessidade de desenvolver competências, né, para continuar no negócio, enfim. Constituição atual da direção da empresa. Então pode ser que a empresa está passando por um momento de sucessão, por exemplo. Se você não tiver um alinhamento entre quem fundou e quem está assumindo quanto à cultura organizacional, provavelmente os colaboradores vão passar por uma certa dificuldade, uma vez que vai ter um conflito de cultura. A localização da empresa, os costumes locais e aspectos socioeconômicos de toda a comunidade. Percebam, uma empresa constituída no Rio Grande do Sul, ela vai trazer com ela alguns aspectos ligados àquela cultura. Assim como uma empresa constituída no Nordeste, ela vai trazer outros aspectos que são valorizados por aquela determinada cultura. E uma empresa que é transnacional, multinacional, também vai ter a mesma situação. Ela sempre vai se voltar à sua origem para implementar fatores acerca da sua cultura organizacional. Então, para reforçar, né, fatores que impactam na cultura organizacional, seus fundadores, a formalidade do negócio, ou seja, onde ela está atuando, o setor que ela atua, a gestão da empresa e a localização da mesma, fatores geográficos. Então é sempre importante pesar o que nessa situação, né? Histórico da empresa, crenças e valores, regras de conduta e diretrizes da organização. Esses 4 aspectos, esses 4 alicerces, vai direcionar a cultura organizacional da empresa. Então vamos fazer algumas reflexões que são importantes para a gente dar continuidade nos pensamentos, né? Como você percebe a organização em que trabalha? O que chama atenção em vocês? Que situações do dia a dia são importantes serem revisadas, seja ela quanto à postura, seja ela na forma de falar, seja quanto à atuação dentro do ambiente de trabalho? Como é o cuidado com os colaboradores? Como essa empresa vê os seus colaboradores? Como que ela compreende aqueles que dão suporte para a continuidade e perpetuação das atividades da organização? O estilo gerencial, como são as lideranças? Como as pessoas fazem gestão na empresa? A partir de quais princípios, quais valores? O que de fato legitima a liderança dentro dessa organização? As normas e as regras são claras? Como que essa empresa trabalha? Quem está lá dentro sabe o direcionamento para onde a empresa quer ir? Como que ela atua? O que ela preza como os valores? Como que isso é tratado?
Realmente se pratica o que se fala? A empresa possui gestores que estão alinhados com seus pensamentos, com seus valores, com a sua cultura organizacional? As pessoas têm a preocupação com a tomada de ações, o que elas podem gerar e que malefícios elas podem promover para a organização se não bem administrados? Os valores das empresas são compartilhados por você? Veja se você já fez esse exercício. Qual é a missão e qual que é a visão e os valores da empresa que eu trabalho? De fato, elas estão alinhadas com o meu interesse? Com aquilo que eu busco como profissional? Faz sentido eu ficar numa empresa que não fala a mesma língua que eu, que não ambiciona ver o mundo, atuar no mundo, contribuir com a sociedade da mesma forma que eu vejo? E aí alguns conceitos são importantes serem frisados e relembrados. Quanto a clima organizacional, tá, pessoal? O clima é um indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como políticas de RH, modelos de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional, identificação com a empresa. Então, como eu estava explicando para vocês, tem que ter um alinhamento. Essas situações quanto a valores, cultura, tem que ser extremamente alinhado e extremamente difundido entre os colaboradores. Eles têm que ter a consciência que a empresa que eles atuam tem a mesma preocupação que eles têm. E de fato a empresa também, na contramão, precisa da mesma resposta do colaborador. O colaborador tem que saber o porquê está lá, tem que de fato comprar a ideia da empresa, né, se ele entender que isso tem a ver com os valores dele, e se dedicar à organização. E mais uma vez, por que compreender a missão, visão e valores da empresa é tão importante? Porque eu, pessoalmente, não consigo compreender como alguém consegue ficar num ambiente que é totalmente contrário àquilo que ele entende como certo. Olha lá mais uma definição por Luz. Clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa num dado momento. Então, Luz traz uma reflexão acerca da satisfação. Por exemplo, se for implementado na organização uma pesquisa de clima, o que vai sair ali? Vai ter satisfação? Não vai ter? Como que tá? O que está acontecendo? Né? O clima organizacional ele vai trazer muito da cultura da empresa. O que está acontecendo ali naquele momento? Clima organizacional constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica e característica que existe em cada organização. O clima organizacional é um ambiente humano dentro do qual as pessoas de uma organização fazem os seus trabalhos. Constitui a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia o seu comportamento. Então, se no momento nós temos a cultura organizacional que é difundida através dos donos da empresa ou dos responsáveis pela empresa, o clima organizacional vai dar resposta a essa cultura quanto à satisfação, se existe um alinhamento, se colaborador e empresa falam a mesma língua. Se vocês voltarem para o livro que está disponibilizado do AVA, seria muito interessante vocês lerem e desenvolverem, né, o trabalho acerca do que está sendo proposto lá, quanto à análise da empresa como pesquisa, né, como caso. Se vocês entrarem lá na página (49), ela vai trazer algumas situações acerca da empresa Empório Urbano, que é o que o capítulo trata, que vale alguns questionamentos.
Então voltem no livro lá, vejam o caso a ser analisado e tentem fazer em casa. Então vamos lá. Vamos tentar vir para a prática. Descreva pelo menos 3 práticas adotadas pela sua empresa para manter um bom clima organizacional e bem-estar dos profissionais. Pense, troque ideia com os colegas e faça comparação. Então, aproveitando esse tempo que nós temos aí de reflexão, né, dentro das nossas casas, enfim, como que está acontecendo, né? Como minha empresa vê o clima organizacional? Ela tem preocupação com o clima organizacional de fato? Ela apresenta uma pesquisa quanto a clima organizacional? Lembrando, pessoal, que esse conteúdo nós já trabalhamos nas aulas anteriores, tá? Isso trata-se apenas de uma revisão. Então vamos lá para a seguinte reflexão. O ambiente organizacional é resultado também das relações interpessoais entre os integrantes daquela organização. Para isso, é necessário que conte com lideranças bem preparadas para administrar as diferenças individuais e os conflitos. As diferenças podem enriquecer as relações, proporcionando ganhos a ambas as partes. Então, se você concorda com essa afirmação, se você entende que o ambiente organizacional é, de fato, resultado das relações interpessoais entre os integrantes da organização, justifique, faça um texto, volte no capítulo 1.4 do livro, releia, através dos apontamentos que eu estou dando para você nesse material, faça uma reflexão. Como que é tratado o ambiente organizacional da sua instituição? Como você entende que seria mais proveitoso as ações que a organização tem, caso ela tenha? Bacana? Eu encerro por aqui essa revisão e vamos para o próximo capítulo.